Já olhou para o céu noturno e se perguntou: de onde vêm as estrelas? Tudo começa em nuvens gigantes de gás e poeira chamadas nebulosas. A gravidade junta essa matéria, formando um núcleo quente, uma protoestrela. Quando a temperatura e a pressão ficam extremas, a fusão nuclear começa e nasce uma estrela da sequência principal, como o nosso Sol. Ela passará a maior parte da sua vida assim, estável. Mas e depois? Estrelas de massa média, como o Sol, esgotam seu combustível, incham e se tornam gigantes vermelhas. Depois, suas camadas externas se espalham, criando uma bela nebulosa planetária. E o que sobra é uma anã branca, que esfriará lentamente. Já as estrelas massivas têm um final muito mais dramático. Elas se tornam supergigantes vermelhas e explodem em uma supernova, um dos eventos mais energéticos do universo. O que resta pode ser uma estrela de nêutrons incrivelmente densa ou, se a estrela for massiva o suficiente, um buraco negro. Olá, exploradores do cosmos! Já se perguntaram como nascem, vivem e morrem as estrelas que vemos brilhando no céu noturno? A jornada de uma estrela é uma das histórias mais épicas que o universo tem para contar, cheia de drama, transformações violentas e uma beleza impressionante. Hoje, vamos embarcar numa viagem pelo tempo cósmico para desvendar todos os segredos da evolução estelar, do nascimento em nuvens de gás até finais explosivos ou misteriosos. Então prepare-se, porque vamos decolar. Tudo começa em lugares que parecem vazios, mas que na verdade são os berçários do universo, as nebulosas estelares. Imagine vastas nuvens de gás, principalmente hidrogênio e hélio, e poeira flutuando no espaço interestelar. Essas são as nuvens moleculares. Com o tempo, a força incansável da gravidade começa a agir, puxando a matéria para si mesma e formando aglomerados cada vez mais densos. Às vezes, esse processo é acelerado pela onda de choque da explosão de uma estrela vizinha, uma supernova. Um dos exemplos mais famosos é a nebulosa de Órion, visível a olho nu. É um verdadeiro caldeirão de criação, onde milhares de novas estrelas estão nascendo neste exato momento. À medida que a matéria se condensa, o centro desse aglomerado começa a esquentar e a brilhar, formando o que chamamos de protoestrela. Pense nela como um bebê estelar. Ela ainda não é uma estrela de verdade, porque a fusão nuclear, o motor que alimenta as estrelas, ainda não começou. A protoestrela continua a devorar gás e poeira ao seu redor, acumulando mais e mais massa. Com isso, a pressão e a temperatura em seu núcleo sobem a níveis absurdos. Um exemplo fascinante é o objeto Herbig Haro 211, em Perseu, que já nos mostra jatos de gás sendo expelidos de seus polos, um sinal claro da sua formação turbulenta. O momento mágico acontece quando a temperatura e a pressão no núcleo da protoestrela atingem cerca de 10 milhões de graus Celsius. Nesse ponto, a fusão nuclear de hidrogênio em hélio finalmente começa. E voilá, nasce uma estrela. Ela entra na fase mais longa e estável da sua vida, a sequência principal. A energia liberada pela fusão cria uma pressão externa que contrabalança perfeitamente a força da gravidade que tenta esmagar a estrela. É um equilíbrio delicado que a mantém estável por bilhões de anos. Nosso próprio Sol é uma estrela da sequência principal, uma estrela amarela de massa média que está nessa fase há 4,6 bilhões de anos. Sirius, a estrela mais brilhante do nosso céu noturno, é mais massiva e quente. E Próxima Centauri, nossa vizinha estelar mais próxima, é uma anã vermelha, menor e mais fria, mas também na sequência principal. Mas o que acontece quando o combustível acaba? O destino de uma estrela depende inteiramente da sua massa inicial. Vamos começar com estrelas de massa baixa a média, como o nosso Sol. Quando o hidrogênio no núcleo se esgota, a fusão ali para. Sem a pressão externa para lutar contra a gravidade, o núcleo começa a se contrair e aquecer. Esse calor extra inicia a fusão de hidrogênio numa camada ao redor do núcleo.
Isso faz com que as camadas externas da estrela se expandam drasticamente, inflando como um balão e esfriando na superfície. A estrela se torna uma gigante vermelha. Um exemplo é Aldebaran, o olho avermelhado da constelação de Touro. No futuro, daqui a cerca de 5 bilhões de anos, nosso Sol também se tornará uma gigante vermelha, crescendo tanto que engolirá Mercúrio e Vênus, e talvez até a Terra. Enquanto a estrela é uma gigante vermelha, seu núcleo continua a se contrair e aquecer até que atinja a temperatura necessária para começar a fundir hélio em carbono. Após essa fase, que é relativamente curta, a estrela não tem massa suficiente para iniciar a fusão de elementos mais pesados. Ela se torna instável e começa a pulsar, expelindo suas camadas externas de gás e poeira para o espaço. Esse material forma uma concha brilhante e colorida, ionizada pela radiação do núcleo quente que ficou para trás. Chamamos isso de nebulosa planetária, embora não tenha nada a ver com planetas. A nebulosa do Anel e a nebulosa Dumbbell são exemplos espetaculares desse belo fim. E o que resta no centro? O núcleo quente, denso e compacto da antiga estrela, uma anã branca. Uma anã branca é do tamanho da Terra, mas com uma massa comparável à do Sol. É um dos objetos mais densos do universo. Ela não gera mais energia por fusão. Seu brilho vem apenas do calor residual, como uma brasa de fogueira. Com o tempo, ao longo de trilhões de anos, ela irá esfriar lentamente até se tornar uma anã negra, um objeto frio e escuro vagando pelo espaço. Sirius B, a companheira invisível a olho nu da estrela Sirius, é uma famosa anã branca. Agora, vamos para o lado mais extremo e dramático da evolução estelar. As estrelas de alta massa, com mais de 10 vezes a massa do Sol. A vida delas é curta e violenta. Em vez de se tornarem gigantes vermelhas, elas evoluem para supergigantes vermelhas, monstros cósmicos muito maiores e mais luminosos. Betelgeuse, no ombro da constelação de Órion, é um exemplo famoso. Devido à sua imensa gravidade e temperatura, elas não param no hélio. Em seus núcleos, elas fundem elementos cada vez mais pesados, carbono, oxigênio, neon, silício, até chegar ao ferro. E aí o problema começa. A fusão do ferro não libera energia. Pelo contrário, ela consome. O motor da estrela desliga. Sem a pressão da fusão para se sustentar, o núcleo de ferro colapsa sob seu próprio peso em uma fração de segundo. Essa implosão catastrófica gera uma onda de choque que reverbera para fora, despedaçando a estrela em uma das explosões mais energéticas do universo. Uma supernova. Por um breve período, uma única supernova pode brilhar mais do que uma galáxia inteira. A famosa supernova de Kepler, observada em 1604, foi um desses eventos espetaculares em nossa própria galáxia. Essas explosões são cruciais, pois espalham pelo universo todos os elementos pesados que foram forjados dentro da estrela. Elementos essenciais para a formação de planetas e, claro, da vida como a conhecemos. O que sobra após a explosão da supernova? O destino do remanescente do núcleo também depende da massa. Se a estrela original tinha entre 8 e 20 massas solares, o núcleo colapsa em uma estrela de nêutrons. Imagine espremer 1,5 massa do nosso Sol em uma esfera de apenas 20 quilômetros de diâmetro. A densidade é tão absurda que os prótons e elétrons são esmagados juntos para formar nêutrons. Uma colher de chá de material de uma estrela de nêutrons pesaria bilhões de toneladas. Muitas delas giram rapidamente e emitem feixes de radiação, sendo conhecidas como pulsares, como o famoso pulsar do caranguejo, no centro da nebulosa de mesmo nome. Mas e se a estrela original for ainda mais massiva? Se o núcleo remanescente tiver mais de 3 vezes a massa do Sol, nem mesmo a pressão dos nêutrons consegue deter o colapso gravitacional. A gravidade vence a batalha final e esmaga toda a matéria em um ponto de densidade infinita, uma singularidade. Nasce um buraco negro. Um objeto com uma gravidade tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de seu alcance uma vez que cruza o horizonte de eventos.
Cygnus X1 é um dos exemplos mais estudados de um buraco negro de massa estelar, formado pela morte de uma estrela massiva. Existem também os buracos negros supermassivos, com milhões ou bilhões de vezes a massa do Sol, que residem no centro da maioria das galáxias, incluindo a nossa Via Láctea. Para visualizar toda essa jornada, os astrônomos usam uma ferramenta poderosa chamada Diagrama de Hertzsprung-Russell, ou Diagrama HR. Ele é um gráfico que plota o brilho de uma estrela em relação à sua temperatura. A maioria das estrelas, incluindo o nosso Sol, fica em uma faixa diagonal chamada sequência principal. Quando uma estrela como o Sol envelhece, ela se move para a área das gigantes vermelhas no canto superior direito do diagrama, e depois termina sua vida como uma anã branca no canto inferior esquerdo. As estrelas massivas seguem um caminho diferente, passando pela região das supergigantes antes de desaparecerem do diagrama como supernovas. Desde as nuvens tranquilas de um berçário estelar até a explosão violenta de uma supernova ou o silêncio eterno de um buraco negro, a evolução estelar é uma história de criação e destruição em uma escala cósmica. Cada ponto de luz que vemos no céu tem um passado, um presente e um futuro. E o mais incrível é que nós mesmos somos feitos de poeira de estrelas, os elementos forjados no coração desses gigantes cósmicos e espalhados pelo universo. Somos, literalmente, filhos das estrelas. Espero que tenham gostado dessa viagem pela vida das estrelas. Se você ficou fascinado com essa história tanto quanto eu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas explorações cósmicas. Muito obrigado por assistir e até a próxima!